Saudações a todos, muito bom dia. Olha, eu senti uma intuição forte para trazer um complemento, uma informação adicional sobre as crianças. De alguma forma, a espiritualidade me intuiu para que eu trouxesse neste vídeo um complemento, uma informação adicional, tá bom? Então eu julgo ser importante. Vamos lá então, tá? Para a nossa terceira e última parte sobre as crianças, né? Então este vídeo é um complemento, né? Uma continuação, uma sequência, né? Deste tema, deste assunto sobre as crianças, né? Vocês já devem conhecer, né? Aquele ditado, aquela frase, aforismo, adágio, parábola de Jesus sobre as crianças, né? O nosso mestre teria dito: deixai vir a mim as criancinhas, pois aquele que não for como uma criança não entrará no reino dos céus. Enfim, o que o nosso mestre Jesus quis dizer sobre isto, né? Enfim, podemos meditar e refletir sobre este ensinamento do mestre, né? Jesus, em sua sabedoria, ele trouxe um ensinamento muito importante, né? Sabemos que existem muitos espíritos, tanto da luz como das trevas, que se manifestam em corpos de crianças, né? Afinal, crianças são espíritos, né? Todos nós somos espíritos vivenciando uma experiência num corpo físico, num plano terrestre, né? Mas estamos temporariamente num corpo físico, ou seja, somos espíritos, porém estamos num corpo físico, expressando uma personalidade, manifestando uma alma, uma consciência, ou seja, somos um fractal do nosso próprio espírito, né? E existem fractais mais evoluídos que outros, existem porções maiores que manifestam uma luz, uma chama maior que outros. Isto devido à evolução espiritual. Então, existem muitas crianças que são mais evoluídas espiritualmente que outras, tá? Porém, se formos tentar compreender este ensinamento do mestre, poderemos, por exemplo, interpretar da seguinte forma, porque existem várias interpretações, tá? Temos que tentar compreender e interpretar da forma correta. Bom, eu compreendo o seguinte: toda criança, ela expressa a partir de seu âmago as virtudes e qualidades de um espírito, porque a criança ainda inocente, pura, ingênua, sem preconceito, sem discriminação, ela se comporta de uma forma totalmente diferente da de um adulto. Então, prestem atenção no comportamento, na atitude, na postura de uma criança. É claro que existem crianças que são mais complicadas, mais rebeldes, mas tentem compreender o significado. É um simbolismo, é uma analogia. Tentem entender o significado que uma criança traz. Temos que tentar entender e compreender o simbolismo, a analogia, o significado por trás de um simbolismo, porque se trata de uma metáfora, tá?
Então, uma criança representa a inocência, a pureza, ingenuidade, honestidade, transparência, espontaneidade, alegria, porque a criança vê o mundo de forma lúdica, a criança vê o mundo de uma forma colorida, a criança enxerga as coisas sem maldade. A criança, ela só quer saber de brincar e se divertir, porque enxerga a vida de uma outra forma. A criança enxerga a vida de uma forma entusiasta, alegre, feliz. A criança é cheia de vitalidade, saúde. A criança quer pular, brincar, se divertir. A criança, ela ama de forma sincera, honesta, verdadeira. A criança é transparente. A criança, ela demonstra amor, carinho, afeto, sem vergonha nenhuma. E a criança, ela diz o que pensa. Dificilmente veremos uma criança mentir. A criança, ela se expressa de forma honesta. Ela é espontânea. E a criança também é ingênua, pura, inocente. Estas virtudes e qualidades inerentes a uma criança são encontradas em muitas crianças, porque uma criança representa virtudes e qualidades divinas. Porque o espírito, a alma, a consciência, ainda sem o acúmulo de muitos vícios comportamentais, mentais, a alma, a consciência ainda livre de certas interferências, livre de certos apegos, vícios, tendências perniciosas, nefastas e malignas, se comporta de uma forma mais natural, espontânea, equilibrada, harmônica. Preste atenção nos gestos de uma criança. Então, é claro que muitos poderão pensar o contrário, muitos poderão não concordar, muitos poderão interpretar de uma outra forma, e eu compreendo. Muitos poderão entender de uma forma diferente e muitos chegarão a dizer, a pensar e se expressar da seguinte forma: mas existem crianças ruins, existem crianças que mentem, existem crianças maldosas, existem crianças com um gênio ruim, um gênio do mal, existem crianças que aprontam, que dão trabalho. Meus amados amigos e irmãos, é claro que existirão crianças e crianças, tá? Existirão crianças de vários tipos, de várias formas, com vários comportamentos, atitudes, posturas. Existirão crianças de todos os tipos. Mas concentremo-nos na imagem, no simbolismo que uma criança carrega e traz. Porque a maioria das crianças se comporta de uma forma lúdica, natural, espontânea, harmoniosa, equilibrada, feliz, alegre, honesta, verdadeira, transparente. Enfim, muitas crianças se comportam assim porque a criança, ela vai se expressar de uma forma muito honesta, sem artificialismos ou superficialidades, né? A criança, ela se expressa de forma honesta, sem exageros. Pode ser que alguma criança ou outra possa exagerar em alguma coisa, sendo teatral. Pode ser que uma criança ou outra possa fazer uma manha, uma birra, uma pirraça, se comportar de uma forma diferente,
porque crianças são crianças. Mas a criança, ela pode agir de uma forma para se defender e muitos adultos podem não compreender, tá? Aliás, nem sempre uma criança faz birra, manha ou pirraça. O que muitos pais, familiares e outras pessoas confundem manha, pirraça e birra, na verdade, pode ser uma atitude, postura ou conduta da criança que seja contrário a tudo isso e a criança queira dizer algo que os pais, familiares ou outras pessoas não entendam. Então, nem sempre quando uma criança está zangada, brava, insatisfeita, triste, nervosa, com um comportamento mais agressivo, nem sempre é birra, manha ou pirraça. Pode ser que a criança queira se expressar de uma forma, tente se expressar de uma forma e não seja compreendida e ela esteja fazendo algo para chamar a atenção, mas nem sempre é aquilo que a gente imagina, tá? Nós devemos tentar entender e compreender o universo de uma criança, entender o cérebro. Eu havia dito uma vez, quando uma criança ela é colocada sob a parede, ou seja, quando uma criança é colocada sob pressão, sob estresse, quando uma criança passa por períodos de estresse, pressão, brigas, conflitos, desentendimentos, divergências, tribulações e outros tipos de conflitos familiares ou não, a criança ela tentará se defender de várias formas. Como o cérebro da criança ainda não está amadurecido como a de um adulto, porque a criança então ela está amadurecendo aos poucos, ou seja, mesmo que o espírito daquela criança seja um espírito antigo, sábio, inteligente, o cérebro físico da criança está aprendendo a assimilar, construir, organizar, administrar todas as sinapses, conexões, e este processo ele se desenvolve de forma gradativa, ou seja, o cérebro da criança funciona diferente da de um adulto. Por mais que a criança seja inteligente, esperta e o espírito seja sábio, maduro, antigo, evoluído e inteligente, o cérebro da criança precisa de um certo tempo para se adaptar ao corpo físico e biológico da criança, assim como também a alma, a consciência e o espírito precisam também se adaptarem, né, à condição física daquele corpo. Em suma, a criança ela pode, por exemplo, se defender de uma situação de perigo, de risco, de estresse, de pressão, através, por exemplo, de uma atitude mais incisiva e ostensiva. É por isso que muitas crianças, em determinadas situações, elas gritam, berram, falam mais alto. É por isso que muitas crianças podem se tornar agressivas, espernearem. É por isso que muitas crianças podem chorar, podem se tornar mais rudes e até agressivas, gritando, tentando se defender, atacando, né? Porque muitas crianças
podem tentar se defender atacando. E muitas crianças que se comportam desta forma, elas estão tentando, por exemplo, se defenderem de uma situação de estresse, de pressão, uma situação de conflito, briga, desentendimento, discórdia. Como o cérebro da criança ainda não é tão maduro quanto a de um adulto, porque o cérebro está se desenvolvendo, existe um período de psicomotricidade na fase infantil, né? Da qual a criança ela passa por certos períodos. Então o cérebro ele vai aprendendo a fazer certas conexões, as células neuronais, né, do cérebro vão então fazendo suas sinapses, realizando então, né, este serviço maravilhoso do sistema nervoso central, e a criança ela vai aprendendo aos poucos como resolver certos conflitos. Então a criança ela vai amadurecendo aos poucos. É importante que o adulto, quando for conversar, instruir, educar e orientar uma criança, faça com o máximo cuidado, porque quando um adulto ou uma outra criança grita, fala alto com uma criança, a criança ela vai interpretar de uma outra forma e o seu raciocínio pode ser diferente. Então, a melhor forma para educar, instruir, ensinar uma criança é falar de forma educada, gentil, tranquila, serena, em um tom baixo, sem gritar. Se for possível, conversar na mesma altura que a criança, olhando nos olhos, demonstrando ternura, cordialidade, paciência, compaixão, amor. Isso é muito importante para a construção do perfil psicológico, do caráter, temperamento, e também faz parte do amadurecimento da criança, porque quando um pai, uma mãe, um adulto ou uma outra pessoa conversa com uma criança com tranquilidade, paciência, serenidade, em um tom baixo, audível, mas baixo, de uma forma tranquila, educada, gentil e respeitosa, a criança vai prestar atenção e vai aprender melhor, porque o tom da voz, a forma de gesticular, a forma de se comunicar e as energias propiciarão um aprendizado muito melhor para a criança. Então, o cérebro da criança vai absorver todas estas informações com maior eficiência. Agora, se um pai, uma mãe, ou um outro adulto, ou uma outra criança, resolve conversar gritando, falando alto, de forma desrespeitosa, né? De forma mal educada, de forma áspera, rude, ríspida, a criança ela não vai assimilar, não vai compreender, e ela pode agir de uma forma mais enérgica, procurando se defender, porque foi comprovado cientificamente que quando, por exemplo, um adulto ou uma outra pessoa, né, grita com uma criança, existe uma área do cérebro da criança que emite um alerta de perigo, de risco iminente. E a criança, então, ela pode reagir chorando, gritando ou ficando brava. Então, não é inteligente gritar com uma criança, tá? Porque, em primeiro lugar, não é inteligente gritar com ninguém, né? Mesmo
que a pessoa não seja surda, não é educado gritar com ninguém, né? Nem mesmo com pessoas com deficiência auditiva, né? Não se faz esse tipo de atitude e postura, né? Então, é desnecessário gritar com as pessoas, né? Então, ninguém é surdo para ficar gritando um com o outro, né? E pessoas que têm a deficiência auditiva, elas se comunicam no silêncio, através da linguagem de sinais, Libras, tá? E se comunicam muito bem, se entendem. Então, no silêncio, eles conseguem se comunicar de uma forma muito mais rica, equilibrada e harmoniosa. Então, é um ensinamento e tanto para nós, tá? Da mesma forma que os cegos ou os deficientes visuais conseguem também se comunicar através do braille, tá? Então, percebam que o grito é desnecessário, né? Então, se uma pessoa está gritando com uma outra pessoa, né? Se a outra pessoa não é surda, por que a outra pessoa está gritando, né? Quando uma pessoa fala baixo, a outra pessoa até escuta melhor, né? Então, quando a gente conversa de forma mais branda, serena, em um tom baixo, a outra pessoa até escuta um pouquinho melhor, né? Bom, salvo algumas exceções, é claro que, né, existem indivíduos portadores de deficiência auditiva, as quais, em alguns casos, é necessário aumentar um pouco o tom e o volume da voz, mas fazemos isso de forma respeitosa e educada, né? É diferente, né, daquelas pessoas que gritam porque estão desequilibradas e são mal educadas, né? É muito diferente. Então, eu dei este exemplo para vocês porque é desnecessário gritar com uma criança, mesmo que a criança tenha feito uma arte, mesmo que a criança tenha aprontado alguma, é desnecessário, né? Quando um pai e uma mãe se comportam de forma agressiva, tanto o pai como a mãe estão ensinando ao filho como se tornar alguém agressivo, né? Muitos pais e muitas mães acabam influenciando seus filhos a agirem da mesma forma. Então, por exemplo, eu sou pai de um menino, eu tenho um filho pequeno de 4 anos, ele fará 5 anos em junho, e ele é muito inteligente, esperto, tá? E tem assim um temperamento forte. Enfim, a minha filosofia é conversar, educar e instruir de forma racional, civilizada e educada, né? Eu sou contra, por exemplo, bater em um filho, mesmo que seja algumas palmadinhas, né? Existem alguns pais e mães que dizem que algumas palmadinhas não fazem mal, né? Bom, aí é cada um na sua, né? Respeito a opinião de outras pessoas, respeito a opinião de todos, mas eu, na minha visão particular, eu sou contra bater. Sou contra bater, tanto em crianças como em qualquer tipo de pessoa, né? Sou contra a violência. Mesmo eu vindo das artes marciais, né? Desde muito jovem, né? Treinei, pratiquei, estudei vários estilos diferentes de artes marciais, mas a minha filosofia é totalmente outra. Sou contra a violência, né? Então, o que eu vou ensinar para o meu filho, né, é aquilo que eu quero também para mim
e para outros. Ou seja, sou contra esse tipo de conceito, conduta, comportamento, né? Não compactuo com este tipo de pensamento, que algumas palmadinhas não fazem mal, né? Sou contra a violência, né? Nunca bati no meu filho e nunca vou bater no meu filho. Mas isto é a minha opinião, tá bom? Então, eu acredito que se um pai e uma mãe ensina a bater em seu filho, o filho vai aprender também a bater. Ou seja, pode ser que um dia este filho venha a bater no próprio pai e na própria mãe. Existem casos de violência doméstica, violência familiar. Então, existem muitos filhos que já agrediram os próprios pais. Existem aqueles filhos que aprenderam com os próprios pais, né, a serem violentos. Existem pais e mães mais agressivos e violentos que ensinam seus filhos a baterem, porque um pai e uma mãe que bate no filho, mesmo que seja algumas palmadinhas, alguns tapinhas, beliscões, puxões de orelha, né, qualquer tipo de agressividade, né, um puxão de orelha, né, um pedala Robinho, né, um tapinha, uma palmada, uma chinelada, uma cintada, enfim, tudo isso é violência, né? Um beliscão, né, também é agressivo, né? Então, um beliscão é violência, é agressividade. Um puxão de orelha também é agressividade e violência. Um cascudo, uma palmada, um tapinha, um empurrão, um puxão de cabelo, né, uma chinelada ou uma cintada, tudo isso é agressivo e é violento. Então, quando os pais, tanto o pai como a mãe, usam de agressividade e violência para com seus filhos, eles estão ensinando os próprios filhos a serem violentos. Então, isso tem que parar, né? Existem consciências adormecidas, menos esclarecidas, que não sabem educar, instruir e orientar seus próprios filhos. São espíritos mais primitivos, são espíritos imaturos, infantis, espíritos ainda animalescos, tá? Existem espíritos mais bestiais, tá? Espíritos ainda apegados aos instintos selvagens da alma. Enfim, existem alguns pais violentos e agressivos para com seus filhos que são espíritos da luz. Então, existem algumas crianças que reencarnam em uma família com pais violentos, né? Existem processos kármicos diferentes. Existem provas, expiações, processos kármicos, resgates de dívidas e débitos pretéritos. Então existem muitas provas, expiações e testes, né? Então existem, por exemplo, algumas crianças que são espíritos da luz que podem reencarnar numa família agressiva e violenta. Assim como existem alguns espíritos também mais trevosos, né, que podem reencarnar também numa família violenta, né? Trata-se aí também de um resgate kármico, né? Trata-se aí de um processo de quitação de dívidas e débitos, né? Existem espíritos da luz e das trevas que podem reencarnar numa família agressiva onde os pais são violentos, tá? Existem programações diferentes, planejamentos diferentes, tá? Aquele espírito da luz, aquela criança da luz
que reencarna com pais violentos e agressivos, vem para ensinar, para instruir, educar, ensinar aqueles pais violentos e trevosos através da luz. Então muitas crianças que são espíritos da luz vêm com esta missão dificílima, duríssima, com o intuito, a missão e o objetivo de transformarem os pais ou os familiares em pessoas melhores. E no momento certo, na hora certa, aquela criança que é um espírito da luz trará muitas informações, conhecimentos, verdades que auxiliarão os pais que são agressivos e violentos e alguns familiares também. E no momento certo, né, a vergonha alheia será tão grande que muitos pais e familiares virarão avestruzes, ficarão com tanta vergonha do filho, né, que procurarão um buraco no chão para esconderem suas cabeças. Quando constatarem que aquele filho, que é um espírito da luz, trouxe muitas verdades e ensinamentos edificantes e benéficos para que eles se transformassem para melhor. E no momento certo, estes espíritos mais trevosos despertarão, enxergarão aquilo que não estavam enxergando, e claro, no momento certo, isto pode ocorrer. Estes pais mais agressivos e violentos poderão então despertar deste grande sono e acordarem, né, e aprenderem com este filho ou com os outros filhos que são espíritos da luz. No momento certo, isto pode ocorrer quando os pais e os familiares, por exemplo, se arrependerem verdadeiramente, né, pedirem perdão, serem perdoados, enfim, quando eles realmente se modificarem para melhor. E esta oportunidade pode surgir e chegar, tá? Agora, existirão pais e alguns familiares que não se modificarão. Mesmo que a criança seja um espírito de luz e traga muitos ensinamentos, orientações e esclarecimentos, existirão muitos pais e familiares que não se modificarão, não conseguirão, porque a mudança é difícil. Lembre-se, a evolução não dá saltos. Existem espíritos que conseguem evoluir de forma muito mais rápida que outros, mas alguns espíritos demoram mais para progredir porque são espíritos ainda resistentes no mal. Então a resistência é muito grande. Os vícios, os hábitos, comportamentos, enfim, algumas tendências e inclinações destes espíritos trevosos ainda fazem com que eles demorem para progredirem, porque além da resistência, sentem dificuldade para perdoar, amar, se melhorar, se modificar. Então, alguns conseguem mudar para melhor, outros não. Pode ser que levarão algumas encarnações para se modificarem. Então, existem espíritos que conseguem se modificar em uma encarnação. Existem outros espíritos que demoram mais encarnações para se modificarem. Depende da boa vontade e do esforço do próprio espírito. Da mesma forma, existem espíritos trevosos que reencarnam em uma família muito boa, onde os pais são amorosos, fraternos e evoluídos. E estes espíritos mais trevosos, quando crianças, dão um trabalho tremendo para estes pais que, com muita paciência, tranquilidade, serenidade, amor, afeição, tentam educar, instruir e ajudar este espírito complicado da melhor forma. Então existem muitos pais e mães e alguns familiares
que são espíritos da luz, são espíritos benfeitores, e eles tentam ajudar estes espíritos mais complicados e endividados, ou seja, mais trevosos, com um esforço supremo. E estes pais amorosos, estes pais virtuosos, que são espíritos da luz, eles se esforçam ao máximo para ajudar estes filhos rebeldes, complicados, tenebrosos, da melhor forma. E às vezes eles não conseguem. Existem pais e mães que conseguem educar, instruir, ensinar um filho mais complicado, um espírito trevoso, e alguns espíritos mais sombrios ou trevosos, quando crianças, conseguem assimilar, aprender e podem se modificar para melhor, dependendo do esforço, da boa vontade, tanto dos pais como da criança. Mas, mesmo que muitos pais amorosos, virtuosos, inteligentes, mesmo que muitos pais que sejam espíritos da luz se esforcem para ajudar seus filhos, que são espíritos mais rebeldes, complicados e trevosos, às vezes estes espíritos complicados, estas crianças rebeldes, não conseguem, por exemplo, se modificarem dentro de um prazo determinado e sentem dificuldade maior para seguir algumas regras, para aprenderem alguns valores e princípios, né? Mesmo que os pais ensinem, instruam, eduquem e orientam estes filhos, estas crianças mais complicadas, que são espíritos mais trevosos, não conseguem assimilar, absorver estes ensinamentos e continuam dando trabalho, continuam persistindo naquele caminho do mal, né? Ou seja, por opção, livre arbítrio e livre escolha, estas crianças, estes espíritos mais trevosos, escolhem caminhos tortuosos, se desvirtuam e escolhem destinos mais amargos por opção, escolha. Estas crianças, elas têm uma dificuldade maior para aceitar algumas regras, para acompanhar também alguns ensinamentos, alguns deveres e responsabilidades, né? Sentem dificuldade para entender e compreender certos princípios e valores como amor, perdão, amizade, fraternidade, tolerância, respeito, educação. E muitas crianças podem demorar para se modificarem para melhor. Porém, pode ser que muitas outras crianças consigam melhorar de forma mais rápida. Às vezes, um tratamento com um profissional da área da saúde, um terapeuta, pode ser útil, pode ser providencial, e devemos conciliar os tratamentos físico e espiritual. É muito bem-vindo quando um tratamento ele ofereça, por exemplo, uma resolução. É muito bem-vindo quando um tratamento promete sucesso, e também é muito importante se um tratamento pode ajudar. Então, se for necessário, se for preciso, os pais podem procurar por um profissional competente na área, através de um tratamento eficaz, a fim de ajudar seus filhos, tá? É bom conciliar o tratamento físico com o espiritual, porque as crianças são espíritos, tá? É importante e é bom procurar por um profissional competente que entenda da sua área, seja um profissional
competente, né? E que conheça também sobre espiritualidade, que entenda um pouco sobre mediunidade, espiritualidade. Isso ajudará, facilitará todo o processo, porque somos espíritos, né? Então, existem profissionais extremamente competentes em todas as áreas, mas se conseguirmos encontrar um profissional competente na sua área que entenda de espiritualidade e mediunidade, melhor ainda, tá? Vai facilitar todo o processo, vai entender melhor o contexto, tá? Não querendo, né, desmerecer nenhum profissional de nenhuma área específica, porque existem profissionais extremamente competentes em todas as áreas, independente de seu credo, de sua crença religiosa, tá? Mas eu estou dizendo que o conhecimento sobre espiritualidade e mediunidade facilita todo o processo. Ou seja, se o profissional tiver este conhecimento, vai ajudar e muito, tá? Ou seja, é um complemento adicional muito importante, é um ingrediente a mais, tá? Bom, então, vocês devem ter percebido que não é tarefa fácil, né? Existem crianças oriundas de várias esferas intergalácticas, né? No cosmos existem inúmeras raças de extraterrestres e existem muitas crianças híbridas oriundas de vários planetas, universos, superuniversos, ultrauniversos, constelações, galáxias, planos e dimensões diferentes, tá? Estas crianças, elas vêm com um comportamento diferente destes planetas. Existem crianças que estão reencarnando que já passaram por este planeta, tá? Ou seja, existem crianças que estão reencarnando, que são híbridas, porém estão reencarnando novamente neste planeta. Ou seja, mesmo que muitas crianças sejam híbridas, elas estão reencarnando aqui no planeta Terra várias vezes, tá? Quero um exemplo? Eu sou um híbrido, tá? Mas venho reencarnando aqui neste planeta já faz algum tempo. Assim como o meu filho também é um híbrido. O meu sobrinho, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte. Existem crianças, espíritos que estão reencarnando aqui pela primeira vez, né? Seres híbridos, que estão tendo uma dificuldade maior de adaptação. Alguns espíritos que reencarnam pela primeira vez neste planeta, algumas crianças híbridas, têm dificuldade de adaptação não somente com o meio ambiente, com a cultura deste planeta, mas também sentem dificuldade para se adaptarem ao próprio corpo físico. Por quê? Muitas crianças híbridas que vieram de outros planetas possuíam corpos físicos ou extrafísicos, ou seja, etéricos, diferentes. Existem raças de extraterrestres diferentes, com corpos físicos diferentes, ou corpos extrafísicos, semimateriais, etéricos ou espirituais diferentes. E muitas crianças híbridas, quando encarnam pela primeira vez aqui neste planeta, sentem uma estranheza com o próprio corpo físico, porque seus corpos físicos ou extrafísicos no seu planeta de origem era diferente. Então muitas crianças podem sentir uma dificuldade maior de adaptação do próprio corpo físico, como também de todo meio ambiente a qual o circunda, ou seja, a cultura, o comportamento, o padrão de comportamento, a cultura,
do planeta na qual muitas crianças vieram pode ser muito diferente do padrão de comportamento e da cultura planetária daqui onde nós estamos. Então, muitos espíritos destas crianças podem estranhar o meio ambiente, o corpo físico, o comportamento. Então, muitas crianças poderão sentir uma dificuldade maior no ensino, na aprendizagem. Muitas crianças híbridas poderão sentir dificuldade de adaptação, de aprendizagem do meio ambiente, do próprio corpo físico, da cultura planetária e do meio a qual vive, de uma forma geral, né? E muitos ainda podem sentir também uma dificuldade na alimentação. Muitas crianças híbridas podem sentir uma dificuldade de adaptação quanto à própria alimentação. Muitas crianças híbridas vão se comportar de uma forma vegana ou vegetariana, tá? Ou seja, a cultura planetária de muitos destes seres híbridos é totalmente diferente daqui deste planeta. Então, muitas crianças híbridas vão ter suas preferências diferentes. Muitas crianças híbridas preferirão, por exemplo, uma alimentação mais saudável, vegana ou vegetariana. Muitas crianças híbridas terão dificuldade de relacionamento, dificuldade de aprendizagem ou dificuldade de relacionamento entre familiares, amigos, na sociedade. Podem ter uma dificuldade também referente ao meio ambiente, podem sentir uma dificuldade também em compreender, entender, aceitar e se adaptar ao novo corpo físico biológico a qual se encontram. Então, estes seres híbridos, estas crianças, poderão sentir sensações, sintomas físicos desagradáveis, porque se trata de uma primeira experiência diferente. Então, muitas crianças que são híbridas, muitos espíritos destas crianças que vieram de outros planetas, pode estranhar, por exemplo, o comportamento fisiológico do próprio corpo físico e sentir alguns sintomas, sensações e sinais no corpo físico, podendo deixar eles atônitos, preocupados, com medo, inseguros. Muitos poderão, inclusive, adquirir ansiedade, receio, medo, temor, síndrome do pânico, estresse, depressão, enfim. Se estas crianças não forem acompanhadas, se estas crianças não forem esclarecidas, orientadas, ensinadas, elas poderão se sentir perdidas, mal compreendidas, elas poderão adoecer, ficar doentes por causa da falta de conhecimento, por não compreender esta realidade. Então, eu espero que este vídeo e muitos outros vídeos abordem este assunto e muito mais, porque existe muito mais além destes detalhes que estou trazendo para vocês, mas é necessário que muitas famílias, pais, a sociedade, a humanidade tenha acesso a estes conhecimentos, tá? Existem muitas crianças que estão sofrendo em muitas famílias por falta de conhecimento espiritual. Muitos pais avessos ao estudo, ao conhecimento espiritual, não buscam, por exemplo, estas informações. Então existem pais e mães avessos à espiritualidade, que não têm interesse nenhum em buscar estes conhecimentos,
não estudam, não leem, não procuram ler e nem estudar questões referentes à espiritualidade, não acreditam, não compreendem, não aceitam, têm dificuldade para aceitar, compreender e acreditar. Muitos pais e mães e muitos familiares ainda estão presos a várias crenças limitantes devido a algumas crenças religiosas. Muitos não compreendem estas informações ou revelações, porém existem muitos que conseguem compreender, estão aceitando melhor. Existem pais e mães e alguns familiares que, mesmo inseridos em algumas religiões, estão receptivos, abertos, solícitos a aprender. E existem muitos pais, mães e familiares que estão começando a ler, a estudar, a compreender esta realidade. E isso é muito bom, porque muitos pais, mães e alguns familiares estão se modificando para melhor, de forma gradativa. E isso é muito bom. Então, muitas crianças híbridas que estão reencarnando podem, por exemplo, encarnar numa família pobre, rica, com pais mais amorosos, seres da luz, ou com pais mais agressivos, mais trevosos. Poderão reencarnar em vários lares diferentes, com famílias diferentes. Existem crianças que podem nascer, né, por exemplo, de forma consanguínea, né? Mas existem muitas outras crianças que podem ser adotadas por outras famílias. Não importa. Uma criança, um espírito, sendo filho ou filha consanguíneo ou adotivo ou adotiva, é um espírito, é uma criança, é um filho. Então não importa se o filho ou filha é consanguíneo ou adotivo, adotiva. Não importa. A criança é um espírito, é um filho. E um pai e uma mãe é aquele que cuida. Não importa se o pai ou a mãe é consanguíneo ou adotivos, tá? São pais consanguíneos ou pais que adotaram um filho ou uma filha. Não importa. Pai e mãe são aqueles que cuidam, que amam, né? Isso é o mais importante. Então, existem muitas crianças, muitos filhos que pertencem a lares consanguíneos ou adotivos. E existem também algumas crianças que ficam sob responsabilidade de outros parentes, outros familiares ou amigos. Então existem alguns parentes, familiares e amigos que acabam cuidando de muitas crianças como se fossem os próprios pais. E estes que cuidam das crianças se tornam como pais ou mães. Então não importa, o mais importante é cuidar bem, zelar, doar o máximo de amor, atenção, cuidado, carinho e zelo para com as crianças, ensinando valores e princípios fundamentais para que aquele espírito se desenvolva, cresça, evolua da melhor forma. Imagine agora, meus amigos e meus irmãos, que um espírito trevoso ele reencarne. Imagine que este espírito trevoso reencarne numa família e que estes pais, tanto o pai como a mãe, façam um trabalho maravilhoso e estes pais conseguem reabilitar, recuperar, curar, tratar este espírito trevoso doentio. Imagine o
trabalho divino, redentor, salvador. Imagine a magnitude deste trabalho que foi feito por estes pais. Então, todos os pais devem priorizar o maior cuidado possível para com seus filhos. Nós não sabemos, porque quando uma criança nasce, quando um bebê nasce, né, nós vemos então um corpo físico. Nós vemos um bebê que vai crescendo, se desenvolvendo. Vemos uma criança que vai crescendo e se desenvolvendo. Vemos um adolescente que vai crescendo e se desenvolvendo até se tornar um adulto e depois chegar à velhice, enfim. Mas quando ainda o espírito se manifesta no corpo físico de uma criança, nós não conseguimos, por exemplo, saber se aquele espírito pertence à falange do bem ou do mal, se aquele espírito é da luz ou das trevas. Na verdade, isso pouco importa. É um detalhe a mais saber. É importante saber? Sim. Se for possível saber, ótimo, tá? Se for permitido e autorizado que se saiba desta informação, tá? É uma oportunidade concedida por Deus. É um detalhe a mais, né? Mas o mais importante é amar aquele filho ou filha, aquela criança da melhor forma, e instruir, educar da melhor forma possível. Porque se aquela criança for um espírito da luz, os pais educando da melhor forma e amando, zelando, cuidando da melhor forma, já estará fazendo um trabalho maravilhoso e os pais receberão deste filho um amor também incondicional muito grande, porque este filho, que é o espírito da luz, recompensará estes pais da melhor forma, com todo o seu amor, e este espírito de luz saberá como cuidar, amar, recompensar e zelar por estes pais maravilhosos que cuidaram tão bem deste espírito durante esta vida. Mas se o espírito desta criança for de um trevoso e estes pais conseguirem educar, ensinar, instruir da melhor forma, este trabalho restaurador, reparador e reabilitador poderá operar um verdadeiro milagre. Ou seja, este espírito trevoso, ele poderá então se modificar para melhor. Ou seja, esta oportunidade concedida por Deus a este espírito trevoso por reencarnar naquela família com os pais mais amorosos, mais evoluídos, espíritos de luz, é uma bênção de Deus, porque este espírito trevoso, ele poderá então modificar o seu destino graças à educação exemplar destes pais que são espíritos da luz. Então, este espírito trevoso, se souber aproveitar os ensinamentos destes pais amorosos, poderá então se modificar para melhor, corrigindo as tendências negativas, né? Eliminando as más inclinações, né? Aparando algumas arestas, enfim, este espírito trevoso poderá corrigir muitos erros e poderá fazer uma reforma íntima profunda, se modificando para melhor e, consequentemente, alterando o seu destino. Agora, imagine que trabalho maravilhoso foi feito com estes pais, tá?
Então, o merecimento, né, o mérito destes pais e do próprio filho em querer se transformar para melhor serão recompensados por Deus. Então, aquele espírito trevoso que foi um verdadeiro algoz, verdugo, carcamano, carrasco, inimigo da humanidade, se ele reencarnar numa família onde foi amparado por pais amorosos, por seres da luz, este espírito trevoso ele poderá se reabilitar e se curar de suas doenças. Isto pode ocorrer, pode acontecer, se o espírito trevoso mostrar vontade, a boa vontade, superação, empenho, dedicação, persistência em se fazer aquilo que é correto, ele será recompensado. Porque espíritos da luz tentarão auxiliar neste sentido. Tanto o pai como a mãe, que são espíritos de luz, amorosos, são espíritos mais evoluídos, atrairão um concurso de bons espíritos que poderão auxiliar também neste sentido. E se este filho trevoso demonstrar boa vontade em querer se melhorar, se este espírito trevoso se arrepender de seus atos, tiver facilidade em perdoar e amar mais, este espírito trevoso, ele poderá então se transformar em alguém melhor. Então é um trabalho muito importante, né, que é feito, né, por estes pais. Claro que existirão espíritos trevosos que sentirão uma dificuldade maior, e estes espíritos trevosos poderão evoluir de uma forma gradativa. Existem espíritos que evoluem de forma mais lenta que outros, e existem espíritos que podem evoluir de uma forma mais rápida, mas é somente um exemplo. Imagine, então, vocês, que um espírito de um ser trevoso reencarne num lar onde existam pais extremamente amorosos, seres da luz, e este espírito trevoso, através dos bons exemplos destes pais, do ensinamento, da instrução, da orientação extremamente nobre, altruísta, acaba então influenciando o comportamento deste espírito, né? Desde a mais tenra idade. Então, se os pais conseguirem educar da melhor forma seus filhos desde pequeninos, esta criança poderá crescer e se desenvolver da melhor forma, porque o espírito, então, ele poderá se disciplinar melhor. Então, é importante que os pais se esforcem ao máximo para evoluírem também, porque se o pai e a mãe se esforçarem para evoluir, eles poderão ajudar de uma forma ainda mais contundente a evolução daquele espírito que reencarnou como seu filho. Então, os pais e as mães devem procurar se modificar para melhor e evoluir. Tanto os pais como as mães devem priorizar a evolução espiritual para que possam também ajudar seus filhos a evoluírem. Embora existam muitas crianças que são espíritos evoluídos, espíritos da luz, que ensinam seus pais a evoluírem, tá? E o oposto também é verdade, né? Ou seja, existem espíritos mais complicados, mais endividados, mais trevosos, que reencarnam numa família com pais mais evoluídos e amorosos, seres de luz, que aprendem com eles e de alguma forma
os pais que são mais evoluídos também aprendem algo com este ser mais complicado, porque o aprendizado é para todos. Deus não desampara ninguém. Deus providencia o melhor para todos. Então, Deus não erra nunca de endereço. Se aquela criança, se aquele espírito reencarnou naquela família, é por um motivo maior. Então, todas as crianças que reencarnam e nascem em alguns lares ou são adotadas, criadas por outras famílias, por outras pessoas, existe aí uma engenharia divina, porque Deus nunca erra de endereço. Então não é à toa, nada acontece por acaso. Tudo tem uma lógica e uma razão de ser. Então, aquela criança, aquele espírito que encarnou numa família, surgiu em um lar, foi adotado ou adotada, foi criada ou criado, apareceu em alguma família, em algum lar, é porque tinha que acontecer e era para aquela criança estar exatamente naquele lugar com aquela família, porque tinha que ser assim. Mesmo que uma criança seja adotiva, aquele espírito, ele pode ser muito familiar àquela família a qual adotou. Ou seja, existem crianças que foram adotadas que fazem parte da mesma família espiritual daqueles pais. Não à toa existem muitas crianças e filhos adotivos que são idênticos aos pais, mesmo que não sejam consanguíneos. Porque não importa se o filho é consanguíneo ou adotivo, todos nós pertencemos à mesma família universal. O mais importante é o amor. Pai e mãe é aquele que cuida, é aquele que ama e zela pelos seus filhos. Agora, uma questão importante que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte: estamos falando de família, estamos falando de crianças, eu me lembrei de algo importante. Nós devemos identificar certos padrões repetitivos do passado e tentar eliminá-los. Existem, por exemplo, muitos pais que têm uma educação mais rígida, mais taciturna, austera, ríspida, rude, autoritária e até agressiva. Muitos destes pais receberam esta educação de seus próprios pais, ou seja, é uma educação que vem sendo acompanhada de geração após geração. E muitas famílias se orgulham em dizer que se trata de uma tradição de família, né? Ou seja, certas condutas, certos protocolos, etiquetas, certos padrões de comportamento adotados por alguns familiares são justificados por se tratarem de tradições familiares. E estas conveniências são tendências alimentadas por estas consciências de geração após geração. Ou seja, é um desvio de conduta alimentada por estas consciências, porque no universo tudo evolui. Então, a educação precisa evoluir, né? A educação, o ensino, tudo evolui. Então, dentro de uma família, os familiares devem também se adaptar, né, a este processo evolutivo, ou seja, buscando novas formas de se educar, de se evoluir, crescer, se desenvolverem, né, e progredirem, tá? Então, assim, um conselho a muitos pais e mães que adotam um padrão de comportamento, uma postura e uma conduta para com seus filhos de maneira muito semelhante, até idêntica aos seus pais
avós, bisavós, tataravós, enfim. Um conselho aqui. Um conselho a muitos pais e mães. Não transfiram esta educação que vocês receberam de seus pais para seus filhos. Não façam o mesmo para com seus filhos aquilo que seus pais fizeram com vocês. Não tentem reproduzir, copiar e transferir um método de educação antigo, primitivo, arcaico e obsoleto para os dias de hoje. Então, não é porque o seu pai e a sua mãe não souberam te amar da forma como você esperava que você deve transferir este mesmo tipo de educação para o seu filho ou filha. Isto seria uma imbecilidade muito grande, tá? Seria muito mais inteligente fazer o oposto, ou seja, muitas pessoas fazem isso. Se o seu pai ou a sua mãe não ofereceram uma educação digna, não souberam amar como deveriam, pelo menos você pode oferecer para o seu filho ou a sua filha aquilo que seus pais não ofereceram para você. Então, eu conheço muitas pessoas que já fazem isso, que já fizeram isso e estão fazendo isso. Conheço algumas pessoas próximas que não tiveram a melhor das educações de seus pais. Eu conheço muitos pais que tiveram problemas de educação porque seus pais não souberam educar da melhor forma, não amaram da melhor forma e foram negligentes e irresponsáveis durante este período de educação para com seus filhos. Mas estes pais conseguiram superar, né, esta carência familiar de seus pais, né, e não transferiram para seus filhos este mesmo padrão de educação que receberam de seus pais. Então, isto é muito bonito, isto é digno, porque quem consegue fazer isto demonstra a nobreza, o altruísmo de seu próprio espírito. Geralmente, espíritos mais evoluídos, espíritos de luz, conseguem superar, vencer estas intempéries, estas adversidades, dificuldades, com honra, nobreza e dignidade. Então, existem muitos pais e mães que não receberam amor, afeto, carinho de seus próprios pais. Ou seja, existem muitos pais e mães que não tiveram uma educação exemplar de seus pais, mas eles souberam educar da melhor forma possível os seus próprios filhos, fazendo aquilo que os seus pais não fizeram por eles. Ou seja, eles não transferiram, não copiaram este modelo de educação para os seus filhos. Então, estes pais souberam identificar, diferenciar, eliminar, corrigir esta carência afetiva e educacional de seus pais para com seus filhos. Então, muitos destes pais não fizeram com seus filhos aquilo que os seus pais fizeram para com eles. Mas existem muitos pais e muitas mães que transferem o mesmo nível de educação, o mesmo padrão de educação
que receberam de seus pais para os seus filhos. Ou seja, muitos pais e mães copiam métodos, padrões de comportamento e também alguns exemplos de educação que receberam dos pais para com seus filhos. E existem, sim, bons exemplos que podemos, por exemplo, aprender com os nossos pais. Não é uma regra. O que eu estou dizendo aqui são exemplos de uma educação ultrapassada, rígida, autoritária e agressiva, tá? Mas existem sempre bons exemplos de educação que podemos nos inspirar através do exemplo arrastado de nossos pais, avós, bisavós, tataravós. Ou seja, existem em muitas famílias muitos pais, avós, bisavós, tataravós que possuem um nível de educação mais elevado. E em algumas famílias, alguns pais, eles se inspiram, por exemplo, em bons exemplos de educação, amor, carinho, ternura e afeição que receberam de seus pais, avós, bisavós e tataravós, e se inspirando nestes exemplos benéficos e edificantes, acabam então não digo transferindo, mas eles acabam se inspirando nestes modelos e de forma muito semelhante e quase idêntica fazem o mesmo para com seus filhos, porque se tratou então de uma fonte de inspiração. E o exemplo arrasta, ou seja, bons exemplos devem ser copiados, né? De uma certa forma, pode-se considerar uma transferência, né? Uma cópia, né? Mas bons exemplos devem ser seguidos sempre, né? E um outro detalhe que eu gostaria de mencionar aqui para vocês é referente às crianças e aquilo que elas acompanham. Existem muitos desenhos, filmes, jogos, entretenimentos, conteúdos, informações, vídeos e também mensagens subliminares encontradas em muitas fontes, redes sociais e outras páginas da internet. E muitas crianças podem então sofrer a influência destes meios de comunicação, destas ferramentas. Enfim, as trevas, elas se apropriam de vários meios, de vários canais, de vários aparelhos. E as trevas, elas podem manipular, influenciar de forma negativa muitas consciências, principalmente as das crianças. Então, as trevas estão mirando as crianças para fazer com que muitas delas se desvirtuem do caminho, com o intuito de prejudicar as famílias, atrapalhar e comprometer também os planos da luz, inclusive prejudicar, né, a evolução espiritual destes seres, né? Enfim, o sistema trevoso, a Matrix, ela se apropria de quase tudo e vemos muitos representantes das trevas no poder em várias áreas de atuação, em várias profissões, em vários departamentos. Então eles estão tentando disseminar, propagar cada vez mais o mal através de suas táticas, artimanhas, estratégias ardilosas. Então, existem comandos hipnóticos, processos obsessivos complexos, com a instalação de microchips,
artefatos da nanotecnologia do astral inferior, né? Enfim, existem muitas crianças caindo nestas armadilhas, ciladas e arapucas das trevas, e muitos pais desatentos não percebem. Então, um alerta aqui para todos os pais, que vocês fiquem atentos, alertas quanto aos conteúdos acessados pelos seus filhos, tá? Existem desenhos, filmes, vídeos, jogos, entretenimentos, conteúdos, informações, mensagens que contêm muitas mensagens subliminares, tá? Algumas crianças podem então absorver muitas mensagens subliminares e alimentar ideias, pensamentos prejudiciais, destrutivos e negativos. Então, prestem atenção no comportamento, na conduta e postura de seus filhos. Converse com eles e preste atenção nos pensamentos, nas palavras e atitudes, ideias de seus filhos. Porque as trevas estão tentando prejudicar as crianças de várias formas. As trevas intuem, inspiram as crianças a fazerem muitas coisas malignas, nefastas, perniciosas e pérfidas. As trevas querem destruir muitos seres e miram nas crianças. O intuito é manipular, controlar, influenciar, dominar muitas consciências. Mas estejamos atentos, né? A espiritualidade da luz, ela está observando tudo atentamente. A espiritualidade da luz, ela não pode interferir no livre-arbítrio de nós, mas eles nos auxiliam, eles trazem verdades, informações, canalizações, psicografias, incorporações. A espiritualidade da luz, de uma forma geral, através dos médiuns, traz um manancial, um compêndio de informações imprescindíveis para o nosso despertar espiritual e expansão de consciência. Tem também os irmãos extraterrestres da luz, que estão surgindo nos céus e enviando vários sinais, tá? E o intuito, a intenção também é ajudar a despertar muitas consciências desta realidade. Então, as trevas estão tentando interferir neste processo. Então, sabendo disso, as trevas, elas interferem e tentam criar muitas mentiras para desmerecer e desacreditar um trabalho da luz. Dessa forma, as trevas usam muitas consciências, principalmente as crianças. Então, devemos tomar muito cuidado com as nossas crianças, tá? As crianças têm uma proteção espiritual muito grande, porém, existe o livre-arbítrio. Existem testes, provas, expiações. Existem processos kármicos, dívidas e débitos a serem quitados. Então, as crianças precisarão passar por muitas provas, testes ou expiações, porque é necessário, é para aprendizado e crescimento. E muitos pais precisam passar por estes testes, por estas provas e expiações, que também é para crescimento, aprendizado e evolução. Muitas crianças precisam passar por alguns testes justamente para testar os pais, entendem? Então, existem algumas situações que ocorrem com as crianças que, na verdade, é para testar os pais. Às vezes, os pais precisam passar por uma situação para despertarem. Os pais precisam evoluir, progredir, crescer. Então, as crianças poderão passar por um teste, por uma prova, a fim de fortalecer e capacitar os pais que precisam despertar, amadurecer, crescer e evoluir. Existem outras situações, outros
momentos e circunstâncias das quais as crianças precisam passar por algumas provas, testes, expiações, porque se trata de cumprimento de certas programações e planejamentos. Existem resgates kármicos, quitação de dívidas e débitos, as quais algumas crianças precisam passar para crescimento, evolução e aprendizado. Da mesma forma, os pais também passam por este processo de aprendizado. Então, devemos ficar de olhos bem abertos. Existem pais e mães dedicados, compromissados. Existem pais e mães que realmente se dedicam a cuidarem de seus filhos da melhor forma. Porém, existem pais e mães negligentes que não sentem tanto amor assim pelos seus filhos e acabam ignorando esta oportunidade de crescimento e evolução, faltando com este compromisso que é educar seus filhos, tá? Então, os pais, eles devem se esforçar ao máximo para se modificarem. Existem algumas crianças híbridas que são classificadas como crianças índigo, cristal, arco-íris, diamante, rubi, esmeralda, enfim, são vários termos diferentes para classificarem estas crianças, mas cada criança vai ter um comportamento diferente. Uma criança pode ter um temperamento mais sensível, delicado. Uma outra criança poderá ser mais hiperativa, agitada. Enfim, essas crianças poderão reencarnar com um QI elevado, com um padrão de comportamento diferente. Essas crianças poderão se comportar de uma forma diferente, confundindo com outras crianças que são portadoras de certas patologias, doenças, enfermidades ou moléstias, disfunções ou limitações físicas, mentais. Existem muitas crianças híbridas que reencarnam, que são confundidas com estas outras crianças que são portadoras de algumas doenças. Existem certas nomenclaturas e terminologias na área da saúde que categorizam, que caracterizam e classificam certas crianças sendo portadoras de alguma síndrome, de alguma doença, de alguma patologia, moléstia, enfermidade, disfunção, limitação, seja física ou mental. Enfim, e estes profissionais da área da saúde podem se equivocar, tá? Existem crianças que podem reencarnar com alguns problemas mentais ou comportamentais, mas isto já é uma outra conversa. Existem espíritos que podem reencarnar com alguns problemas mentais ou físicos. Existem alguns espíritos que podem reencarnar com alguma disfunção física ou mental, ou alguma limitação física e mental, ou mesmo com alguma doença que afete, né, a parte física ou mental. E estes espíritos que reencarnam, né, com estas anomalias físicas, mentais ou comportamentais, são espíritos endividados que reencarnam para quitarem suas dívidas, seus débitos e resgatarem seus karmas. Pois se trata de uma missão, se trata de uma prova e de uma expiação. Então estas crianças reencarnam com estas patologias, doenças e anomalias.
Mas existem crianças que reencarnam saudáveis, são crianças normais e saudáveis, mas que encarnam com um padrão de comportamento diferente, e muitos médicos se equivocam, interpretam de forma equivocada, né, estes comportamentos. Muitas crianças híbridas que estão reencarnando pela primeira vez podem ter um comportamento mais contundente, mas outras crianças que reencarnam aqui mais de uma vez, mesmo sendo híbridas, podem também assumirem posturas e comportamentos diferentes, porque está enraizado no espírito aquele padrão de comportamento e cultura de seus planetas de origem, tá? E certos hábitos são difíceis de serem modificados, então pode ser que demore um pouco, algumas encarnações, para se modificarem alguns hábitos. Então, algumas crianças híbridas que vieram de outros planetas, mesmo reencarnando pela primeira vez ou mais vezes, pode demonstrar um padrão de comportamento diferente, sendo mal interpretado por muitos profissionais da área da saúde, classificando, categorizando e caracterizando estas crianças como sendo portadoras de algumas síndromes, patologias, doenças, enfim. E eles estão longe da verdade, porque, na verdade, estas crianças são saudáveis e são normais. Elas apenas demonstram um padrão de comportamento diferente e têm uma dificuldade maior para se adaptarem ao ambiente aqui deste planeta. Têm uma dificuldade para se adaptarem aos seus corpos físicos e também a tudo aquilo que envolve o nosso planeta, tá? E muitas crianças podem demonstrar isso sentindo medo, preocupação, ansiedade, tristeza, frustração, agressividade ou nervosismo, enfim. Algumas crianças podem se portar de formas diferentes, e isto fará com que muitos profissionais da área da saúde interpretem de uma outra forma, né? Então, é preciso ter um conhecimento aprofundado sobre espiritualidade, mediunidade, para que se faça, né, o diagnóstico correto e se compreenda estas nuances, estes detalhes importantes oriundos da espiritualidade, né? Bom, concluindo aqui então, né, é importante que os pais nunca deixem de zelar pelos seus filhos, tá? Tomem o máximo de cuidado, porque o perigo está à espreita. Existem espíritos trevosos que querem prejudicar as crianças. Existem muitos crimes, assassinatos, abusos. Existem sequestros. Existem seitas que fazem trabalhos malignos. Enfim, existem também a pornografia, existem trabalhos infantis, existem uma série de infinidade de coisas envolvendo as crianças, né? Como tráfico, sequestro, exploração, trabalho, abusos, crimes, assassinatos, enfim. É preciso que a consciência coletiva comece a despertar urgentemente, tá? Sabemos que Deus permite até um certo limite que algumas coisas aconteçam, porque existem
processos kármicos, resgates kármicos, dívidas e débitos a serem quitados, planejamentos, programações, e ainda não compreendemos totalmente alguns detalhes que ocorrem não somente neste planeta, mas nos universos, enfim. Mas Deus permite que algumas coisas aconteçam. Mas devemos entender que a consciência coletiva precisa se elevar, se modificar. E o trabalho começa em cada um de nós, né? Se cada um de nós se esforçar ao máximo para fazer o melhor, podemos começar a influenciar o meio e todos nós juntos poderemos transformar o mundo para melhor, tá? Devemos proteger as nossas crianças, tá? Zelem por todas as crianças, tomem o maior cuidado possível, tentem compreender o universo de uma criança, tentem ser como uma criança, né? O adulto precisa aprender com uma criança. A criança ensina muito a um adulto, mas o adulto ainda orgulhoso, soberbo, arrogante, presunçoso, vaidoso e petulante, não tem tempo para prestar atenção quando uma criança fala ou pede atenção. Se todos os adultos prestassem mais atenção às coisas que as crianças dizem, os adultos aprenderiam muito mais, porque as crianças têm muito a ensinar. E claro, elas também têm muito o que aprender com os adultos. Mas, como nosso Mestre Jesus nos ensinou, deixai vir a minhas criancinhas. Se nós não formos como as crianças, não entraremos no reino dos céus. Sejamos como as crianças, sem preconceito, sem discriminação, honestos, transparentes, generosos, afetivos, amorosos, enxergando este nosso mundo com mais esperança, mais otimismo. Enfim, é isso que eu gostaria de trazer para todos vocês, tá? Espero que eu tenha agora auxiliado e agradeço muito a Deus e a espiritualidade da luz pelas intuições recebidas, e agradeço a todos vocês por acompanharem até aqui este vídeo. Muito obrigado, que Deus os abençoe de forma plena e absoluta, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.